Cumprimento o senhor presidente Alessandro Simas, os vereadores presentes aqui nesse momento, as servidoras e os servidores desta casa e as pessoas que nos acompanham na plateia hoje em especial, os moradores e as moradoras do bairro da Limeira, que estão aqui demarcando um importante espaço nesta casa, que é a Casa do Povo brusquense. Cumprimento a imprensa e todas as pessoas que nos acompanham pela rede social. Gostaria de tecer alguns comentários em relação ao discurso que o vereador Jean Pirola trouxe aqui nesta noite. Como esse espaço, ele é o espaço do parlamento, é o espaço onde a gente vem aqui e defende as nossas ideias, enquanto estava sentada na minha cadeira, eu não pude me furtar de olhar atentamente a construção discursiva, ao uso das palavras, das expressões que foram utilizadas para defender o seu posicionamento. E aí, neste momento, eu quero usar uma máxima que eu gosto muito. Uma máxima é um ditado. Existe um ditado que diz o seguinte: alguns dizem que é do Voltaire, outros dizem que é de um outro pensador que estudava Voltaire. Eu não sei de quem é neste momento, mas quero só dizer o seguinte e vou repetir. Que eu posso não concordar com nenhuma das palavras que o vereador falou aqui. Mas eu defenderei até a minha morte o direito dele proferir. E assim é que tenho me orientado aqui nesta casa. Então, por exemplo, quando os meus colegas vereadores apresentam seus pedidos de informação, os seus pedidos, os seus requerimentos, para poder fazer o uso do instrumento do legislativo, do trabalho legislativo, eu sou uma defensora e tenho, de uma forma política, no exercício de fazer um trabalho político, votar favorável ao instrumento. Mas eu posso olhar com criticidade ao teor que está sendo, ou a forma como está sendo colocada, e tecer também os meus comentários. Então, hoje, quando aqui é trazido uma reportagem sem fonte, da onde que saiu aquilo? Quem escreveu aquilo? Gente, eu estou vendo um monte de professor aí no público. Quando que nós lá na escola fazemos o nosso trabalho sem fonte? Sem referência? Para que isso, Marlina? Porque é importante. Para afirmar o posicionamento, você precisa saber quem está dizendo. Por que está dizendo? Para quem está dizendo? Abrir o jornal, colocar uma foto e reportar uma notícia contra o STF é muito fácil. Mas agora quem está fazendo isso? E aí, quando trouxe especialmente o termo favela, me chama a atenção. Porque na favela não moram só bandidos. Eu acho que a gente pode concordar com isso. E aí, historicamente, a gente fala desse lugar como um lugar aonde sobe o morro e como aconteceu ainda nesse ano um massacre, onde sem nome, sem sobrenome, invadindo casas, e os senhores que são operadores do direito, quem é operador do direito, sabe da problemática que é olhar para aquelas imagens que aconteceu na comunidade do Jacarezinho, favela do Jacarezinho, e ter pessoas assassinadas pelo Estado, pela polícia, sem saber do nada. Então, assim, quando eu vejo a utilização, desses critérios vindo no discurso, eu preciso relembrar que, inclusive para fazer o seu trabalho, a polícia tem que agir de acordo com aquilo que é critério. Ela não pode abrir fogo deliberadamente contra ninguém. E, historicamente, é o que vem acontecendo nas favelas brasileiras. E a gente precisa minimamente refletir sobre isso. Talibã
Aí eu fiquei pensando assim, uau, né? Que cruza, assim. O Talibã vem... O Talibã, acho que eu achei a parte mais complexa, né? O que está acontecendo no Afeganistão. E aí dizer e esclarecer para a população que nos assiste aqui que o Talibã é um movimento religioso fundamentalista. E eu gostaria de entender aonde que a esquerda entra nisso. E eu gostaria de dizer desse lugar que o fundamentalismo que se utiliza da religião para colocar uma norma, para se tornar totalitário e que acaba cometendo violências. Então, se a gente for olhar para a história do Afeganistão, a gente vai perceber um regime de fundo fundamentalista, totalitário, que governou o Afeganistão por um período de tempo. Quando foi tomado pelos Estados Unidos, e eu volto a questionar agora, cadê a esquerda? Que até agora eu não consigo situar e localizar a esquerda nesses debates. E aí, tudo isso, toda essa construção argumentativa, para nós chegarmos no projeto da teoria queer, que fora pronunciado e anunciado na semana passada aqui. Volto a repetir para ser enfática. Ninguém é contra o instrumento que uma vereadora e um vereador têm. Ninguém pode ser contra esses movimentos porque é um instrumento legítimo. Agora a gente pode ser contra, sim, alguns posicionamentos e esclarecer minimamente. Repito, não se conhece o projeto. E na hora da construção dialógica, discursiva, usou-se sim de malícia ao dizer que o projeto tinha imagens, vídeos, enfim. Existe uma deputada conservadora que gosta de aparecer com o revólver na mão? Ela tem um livro que se chama O Demônio, o Demonismo, ou enfim, e o Marxismo. Por que ninguém questiona o título que ela dá para essas questões? Então eu acho que tem algumas questões que a gente precisa minimamente se perguntar, se indagar, ao invés de tecer a crítica pura e simples. Repito, não se conhece o projeto. Eu também analisei a resposta que a Fundação Cultural enviou, e enviou de maneira técnica, para que se garanta a liberdade de expressão. Artistas que são filiados à questão LGBT têm todo o direito de expressar a sua arte, falar do seu lugar, da sua existência a partir da arte. Não há nem uma problemática nesse sentido. E minimamente a gente pode tecer a crítica, porque ninguém é obrigado a defender algo que não consegue. Isso seria também uma imposição de minha parte e longe de fazer isso. Mas que a gente faça com uma argumentação honesta e não desvirtuar a questão. Por fim, eu quero falar de cristianismo. Porque é uma das coisas mais bonitas que quando eu paro para pensar e olhar, e que me representa muito. Porque o cristianismo, ele está sempre colocado nos discursos das pessoas para dizer: eu defendo a família, eu critico isso porque eu defendo a família. Eu também defendo a família. Eu também defendo que as pessoas sejam respeitadas, que as pessoas sejam amadas, que as pessoas sejam cuidadas. E o Cristo me ensinou que é preciso andar com todas as pessoas, porque na sua existência foi isso que ele fez. Atirem a primeira pedra quem não tem pecado. Nasceu numa manjedoura. Peço 1 minuto para concluir a minha fala.
Atire a primeira pedra quem não tem pecado. Perdoou aquele cara que era que se apropriava dos impostos alheios. Ele me ensinou, Cristo me ensinou sobre tolerância, sobre perdão, sobre empatia, sobre colocar-se no lugar. E ele tinha convicções firmes. Não sou uma estudiosa de Cristo, das religiões, mas ele tinha convicções firmes. Mas nem por isso, nunca, em toda a sua trajetória, a gente percebeu ele desqualificando alguém. E quando falo disso, eu acho que é um bom exemplo para que nós possamos também pensar ao se falar da questão LGBTQI+. Muito obrigada.